Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui fazer um vídeo um pouquinho diferente, não vai estar falando tanto de beleza, que eu fiz um vídeo anterior falando sobre o cabelo, quando fica com queda, fraco, não cresce. Eu comentei sobre que o meu caso é genética e também sobre a depressão que eu tive, os medicamentos que eu tive que tomar. Então, muita gente começou a perguntar, quis remédio, o que aconteceu, e várias outras pessoas já tinham mandado, perguntando sobre isso. Então, eu vou estar falando um pouquinho para vocês. Final de 2013 eu tive depressão, aí fiquei um ano assim com a depressão. Depois desse um ano comecei a ter síndrome do pânico, comecei a sentir todas aquelas coisas horríveis e eu sentia todos aqueles sintomas horríveis, né, que eu acho que muitos conhecem, e atacava meu estômago. E era uma dor muito forte, além dos sintomas todos do pânico, ainda tinha dor no estômago, que eu tinha que parar no hospital toda vez que dava. Aí até que eu tive que começar a tomar medicamentos para me ajudar um pouco nessa coisa de depressão, de ansiedade e do pânico para cortar um pouco as crises. Confesso que no começo me ajudou bastante os medicamentos, né? Mas conforme foi passando os anos, eu tomando os medicamentos, aí eu comecei a ter efeitos colaterais na parte de engordar. Comecei a engordar bastante e foi onde eu resolvi procurar um endocrinologista, né? E comentei com ele, falei, nossa, doutor, eu tô engordando muito e eu não sei o porquê, porque minha alimentação continua a mesma, minha rotina a mesma, e não tem explicação pra eu estar engordando tanto, né? Aí começou a questionar se eu tomava algum medicamento, eu falei pra ele o medicamento que eu tomava, quanto tempo já fazia 3 anos, né? Já fazia 3 anos que eu estava com esse medicamento. Aí ele falou assim pra mim, por isso que você tá engordando, esse medicamento você só pode estar tomando um ano e meio. Ele falou pra mim, né, que por isso que eu tava engordando, porque daí depois desse período de um ano e meio, o medicamento já não faz tanto efeito e começa a dar efeitos colaterais que geralmente é nessa parte de inchar, na verdade, né? Aí ele falou pra mim, você vai ter que estar parando com esse remédio, vai ter que trocar. Aí ele trocou o remédio e só que assim, não foi muito legal, que daí o efeito colou pior, engordei mais do que o outro estava me engordando. Aí ele falou, vamos tentar parar. Aí eu resolvi tentar parar. Aí eu tomava um dia sim, um dia não, depois tomava um dia sim, dois não, e fui parando, assim. Aí quando eu tava tomando só uma vez por semana, eu conseguia ficar uma semana sem. Aí eu já começava a querer ter crise, mas é que eu coloquei, eu acredito que eu coloquei na minha cabeça, assim, que se eu ficasse sem medicamento eu ia passar mal, ia ter que ir pro hospital, ficava aquele medo de passar mal. Aí eu já comecei a ficar com medo de não tomar o remédio e passar mal. Aí eu já passava mal por achar que é porque eu não tava no médio. Então, aí eu fiquei nessa. E eu nunca consegui parar totalmente. Aí, quando eu tava fazendo os 2 meses que eu consegui, eu tive uma crise. Aqueles sintomas ia atacar o meu estômago, dava todos aqueles sintomas da crise do pânico, ia atacar o meu coração e minha pressão. Aí a minha pressão começou a subir, e os batimentos cardíacos a subir, e eu ia parar no pronto-socorro do hospital com 140 os batimentos cardíacos e a pressão 16 por 11 e só subindo. E isso pra mim já é altíssima, porque a minha pressão tende a ser um pouco mais baixa. Então era aquela correria comigo na emergência e essa vez daí eu me assustei muito, porque até então eu sentia todos aqueles sintomas horríveis, né? Que quem nunca sentiu, mas já ouviu falar, né? E sabe como é horrível a sensação. Parece que vai morrer mesmo. Só que dessa vez tá com o coração, pressão, então era médicos parando de atender emergência pra vir me ver, porque os enfermeiros iam lá falar pro médico a minha situação. Aí o médico falou assim, pode fazer um eletro. Aí quando o médico olhou pra mim, me viu, e ele falava assim, é dela que você tá falando? Ele falou, então corre fazer um eletro, porque ela é nova. Se infartar, difícil voltar. E então aquela correria, pulseirinha de risco de morte, colocava em mim. Então isso foi começo do ano passado. Aí depois de eu ter ido umas 5 ou 6 vezes passando mal desse jeito, coração disparado, pressão alta, eu ia sem cor, e os dedos roxos, boca roxa, suando frio, aquela sensação de desmaio. Só que o coração, né, 140, pressão 16 por 11, toda vez que eu ia, e só baixava, só melhorava com os medicamentos. Então foram preocupando, aí me aconselharam a procurar um cardiologista para eu estar fazendo os exames, né, para ver se eu tava com algum problema, porque ali na emergência não constava problema de coração, nada. Aí falaram, era só psicológico mesmo, né? Então, aí eu resolvi procurar um cardiologista. Aí eu procurei um cardiologista, fiz todos os exames, todos os exames que existem, né? Fiz o mapa, fiz eco, fiz eletro, de sangue, fiz muitos exames de sangue que eu nem imaginava que existia. Eu fiz e não deu nada, não tinha nada, tava tudo bem.
E aí ele falou pra mim assim, realmente é o seu psicológico e você vai ter que voltar com os medicamentos. E eu tava toda feliz, né, que eu tinha conseguido, pelo menos ficar já 2 meses sem medicamento, né? Mas pelo medo, eu vi a morte várias vezes, né? Eu vi a morte na minha frente mesmo, assim, por 6 vezes seguidas. Eu só pensava, nossa, tenho meu filho, como que eu vou, né? E meu filho. E pensava nisso. E por medo, eu aceitei voltar a tomar os remédios. Aí eu comecei a tomar o remédio. Só que aí eu comecei a engordar de novo, né? Comecei a inchar. Eu tava mexendo com os preparativos do meu casamento. E nessa eu tive que até trocar o meu vestido de casamento, porque daí eu já tinha engordado mais 6 quilos, quase 7 quilos em 6 meses. Tive que trocar o meu vestido de casamento, porque já não servia o outro que eu queria, que eu tinha escolhido, né? Mas eu falava assim, não, antes gorda do que morrer, me dá um infarto aí, porque, nossa, o coração é de 40, a pressão 16 por 11, e só ia subindo, se não me desse medicamento não baixava. Então eu falava assim, como que eu vou ficar assim, né? Agora tá atacando meu coração e minha pressão. Só que além de eu começar a engordar, né, 1 quilo e pouquinho por mês com esse medicamento, eu comecei a ficar meio dopada, sabe? O olho parado. Aí eu voltei no médico uma semana antes do meu casamento e ele falou assim: Nossa, o remédio não tá te fazendo bem porque você tá ficando meio que dopada, né? Assim, com o olho parado, um ar de tristeza. Ele falou: Vamos ter que trocar o seu medicamento. Mas pro casamento não ia fazer efeito, porque na outra semana eu ia casar, né? Aí eu falei: Não, tudo bem. Aí trocou o meu medicamento, né? Casei mais gordinha, porque eu já tinha engordado com os outros medicamentos. Daí eu tinha parado 2 meses e tinha estacionado, parei de engordar. Aí depois tive que tomar de novo, engordei mais quase 7 quilos pra casar. Aí ele trocou o medicamento, né? Isso foi final de agosto. Aí eu tomei final de agosto, setembro e final de outubro. Quando foi final de outubro, eu tive uma crise leve, mas tive que ir pro hospital, né? Aí eu falei assim, peraí. Ah, e daí nesses 2 meses, do final de agosto a final de outubro, eu engordei mais 10 quilos. Foi 5 quilos cada mês. Em 2 meses, 10 quilos. Eu falei assim, nossa, eu passei mal, tô engordando. E tive a crise, gente, de ir pro hospital. Eu falei assim, isso não tá certo, eu vou parar com esse remédio. Porque eu tinha aceitado tomar, falei, antes gorda do que ficar passando mal e morrer, né? Ficar atacando meu coração. Mas aí, eu tive... Aí eu peguei e parei. Falei, eu não vou tomar. Aí o que eu fiz? Eu vi um remédio natural, fitoterápico, que ajuda, né, a tirar um pouco da ansiedade, essas coisas, assim, ajuda um pouco. Aí eu comecei, eu tomei um mês ele. Tomei um mês, fez bem pra mim, e não tive crise, e não engordei. Mas, né, já tinha engordado 10 quilos, né, 2 meses atrás. Aí, outra história do vestido. Eu ia ser madrinha do meu irmão, em novembro. Eu já tinha alugado o vestido comecinho de setembro. E o vestido ia ter que até apertar um pouquinho, né? No dia do casamento do meu irmão, o vestido quase que nem fechou. Porque eu tinha engordado 10 quilos. Então, sabe, só foi frustração, né? E ainda pra passar mal, né? Se eu não tivesse passado mal, eu parei com esse remédio forte, tarja preta, e substituí pelo fitoterápico por um mês. Depois eu parei e fiquei tomando chá. Quando eu vi que eu não tava muito bem, que, sabe, meu dia foi estressante, não tava muito legal, tomava um chazinho de camomila, de erva cidreira, e ficava bem. E parei de tomar o medicamento final de outubro, eu não engordei mais, sabe? E não emagreci, mas eu também não engordei mais. Parei com o remédio, parei de engordar. E esses recursos que eu peguei de tomar, né, coisas naturais que ajudam a relaxar, acalmar, estão me ajudando. Então, desde então não tomei. Então eu tô, né, tomo chá de vez em quando, mas não precisei mais tomar medicamento, nem o medicamento natural que eu tava tomando faz tempo, faz já uns 7 meses que eu não tomo. É, tomo chá de vez em quando. E por enquanto eu estou bem. Nunca consegui ficar tanto tempo assim sem medicamento. Espero não precisar mais voltar naqueles medicamentos, porque lógico que dependendo do caso, a gente tem que tomar, né? A gente tem que tomar, ou até pelo menos por um certo período. Eu acredito que, dependendo do caso, a gente tem que tomar esses remédios, né? Mas eu acho que, assim, por um certo período, trocar no momento certo, né? Eu tomei um por 3 anos, né? Que já nem tava mais fazendo tanto efeito, já tava só dando efeitos colaterais. Aí depois foi só tomando uns que não tava sendo legal, que só tava me dando efeitos colaterais. E eu acredito que um certo período é bom você tomar se você precisa, se o médico falou que você precisa tomar. Mas se eu não fizesse isso, até quando eu ia ficar tomando, gente? Já vai fazer 6 anos eu com medicação. Eu vou tomar o resto da vida? Eu não quero. Então a gente tem que dar uma pausa, parar. Espero não ter que voltar novamente, mas se um dia eu ver que eu precise tomar, eu vou ter que tomar por um certo período, né? Não assim, 6 anos seguidos tomando remédio, só remédio que tá te fazendo mal.
né, dando efeito com coisa e para outra, que é no caso os efeitos colaterais que eu estava sentindo. Tem gente que toma e não tem efeito colateral nenhum. Eu conheço gente que toma, que ao invés de engordar como eu, emagrece muito. Tem gente que não sente nada, agora tem gente que já sente muita dor de cabeça. Algum efeito colateral vai ter, né, conforme o tempo. Então, eu acredito que a gente tem que tomar um certo período, trocar no período certo, para o organismo não ficar viciando. No meu caso, meu organismo viciou e começou a dar efeitos colaterais. E se eu não fizesse isso, até quando eu ia continuar tomando, né? Então, eu espero nunca precisar voltar a tomar. Mas se um dia eu ver que eu tenho que tomar, eu vou tomar, né? Vou fazer o quê? Mas claro, se a gente conseguir outros recursos, né, para não precisar tomar, que nem uma terapia, passar num psicólogo, alguma coisa diferente, você fizer alguma coisa diferente, fazer alguma coisa diferente, para te distrair, para você não ter as crises, que nem o que eu também comecei a fazer muito, o que eu, sabe, me deixa mal, o que eu não gosto, eu vou evitando, eu vou cortando, sabe, eu vou evitando aquela situação não me deixa muito bem, eu evito aquelas situações, a gente tem que ir procurando algo pra gente tentar não tomar, mas se alguém precisa tomar, nem que se for por um período, vai fazer o quê, né? Mas a gente tem que tentar se descobrindo, vendo se tem algo que faça a gente conseguir parar de tomar esses medicamentos, né? Que nem no meu caso, eu acho assim, se lá atrás, quando eu comecei a tomar, e eu com um ano tomando, eu vi que eu já tava melhor. E comecei a tentar parar tudo assim, e daí por medo, né, de parar e passar mal, aí eu não conseguia parar totalmente com o medicamento. Então, acho que se eu tivesse feito opinião, falasse assim, não, eu estou bem, eu não vou passar mal sem o medicamento. Talvez eu não teria tido todo esse efeito colateral que eu tive, né, vindo desses anos pra cá, e teria já conseguido parar de tomar esses medicamentos e ter tomado só um ano. Mas aquele medo de ficar sem passar mal, foi fazendo só tomando, 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 e nessa, gente do céu, foram 22 quilos a mais. Não é fácil, porque aí você fica bem numa parte e mal na outra. Você abre seu guarda-roupa, vê tanta roupa que não te serve mais, que você não dá pra você usar, entendeu? Eu fiquei bem pra baixo, mas aí eu coloquei na minha cabeça assim, só do fato de eu estar 9 meses sem esses medicamentos fortes, só do fato de eu ter parado de engordar e ter conseguido perder pelo menos 3 quilos desses 22 quilos já é alguma coisa, né? Não sei se eu vou conseguir recuperar tudo, perder tudo esses 22 quilos que eu adquiri devido aos medicamentos, mas só de não engordar mais, gente, já é um grande alívio, porque onde que eu ia parar, né? Mas, gente, essa foi a minha experiência, entendeu? Cada caso é um caso. O que fez bem pra mim pode não fazer bem pra você. O que fez mal pra mim pode não fazer mal pra você, entendeu? Cada caso é um caso. Você tem que se conhecer, você tem que conversar com o seu médico. Se você vê que você precisa do medicamento, você tem que tomar um certo período. Conversa com o seu médico quando você achar que você está preparado pra começar a desmamar, dando, ver se você consegue ficar sem. Se não conseguir, reconheça que ainda precisa do medicamento. Se tá dando efeito colateral, conversa com o médico pra tá mudando, entendeu? Não vai continuando tomando uma coisa que nem tá te dando efeito colateral. Então, cada caso é um caso. Nós temos que reconhecer quando precisamos do medicamento e também temos que reconhecer quando não precisamos mais, quando só estamos tomando ele, medo de passar mal. Eu vou deixar de tomar, eu vou começar a passar mal. E quando a gente ainda está realmente precisando do medicamento e quando a gente não está mais precisando dele, né? E com a ajuda do médico, com a ajuda do psicólogo, a gente vai conseguindo eliminando, né? Esses medicamentos da vida da gente. Então, essa é a minha experiência. Espero nunca mais ter que tomar esses medicamentos, mas também se eu ver que um dia eu ficar grave novamente, igual eu fiquei grave, vendo a morte na minha frente, e precisar realmente voltar, eu vou voltar, eu vou fazer o quê, né? Mas graças a Deus, no momento, eu tô. Nós temos que reconhecer quando precisamos do medicamento e também temos que reconhecer quando não precisamos mais, quando só estamos tomando ele, medo de passar mal. Eu vou deixar de tomar, vou começar a passar mal. E quando a gente ainda está realmente precisando do medicamento e quando a gente não está mais precisando dele, né? E com a ajuda do médico, com a ajuda do psicólogo, a gente vai conseguindo eliminando, né? Esses medicamentos da vida da gente. Então, essa é a minha experiência. Espero nunca mais ter que tomar esses medicamentos, mas também se eu ver que um dia eu ficar grave novamente, igual eu fiquei grave, vendo a morte na minha frente e precisar realmente voltar, eu vou voltar, eu vou fazer o quê? Então, para vocês, que foram muitas, que vieram perguntar para mim sobre a minha experiência, sobre os medicamentos, um conselho que eu dou: converse com o seu médico que receitou, procura fazer uma análise sua para ver será que você está tomando porque realmente você está precisando ainda ou porque você só está com medo de deixar de tomar ele e passar mal. Então, converse com o seu médico, veja se é o momento de você tentar parar ou trocar, entendeu? Porque cada caso é um caso e cada experiência é uma experiência. Que nem eu falo, se um dia eu fico passar mal, igual eu passei começo do ano passado, gente, de colocar, todas as vezes que eu ia na emergência e colocar pulseira em mim, que era risco de morte,
Lógico que eu vou preferir tomar, vou preferir engordar, entendeu? Do que ficar passando por isso. E depois que eu tive isso, sabe? Que ficou aquela sensação de parece que qualquer momento eu vou morrer, qualquer momento eu vou passar mal, eu vou dar um treco em mim, eu vou morrer. Depois dessas 6 vezes que eu vi a morte na minha frente, que eu vi a correria dos médicos no hospital comigo, foi difícil. Daí eu ficava com aquela coisa na minha cabeça, sabe? Que parece que qualquer hora eu vou morrer, qualquer hora eu vou dar um treco em mim. Aí tem mais ou menos, acho que uns 6 meses que essa sensação melhorou, sabe? Que eu não sinto mais, mas eu fiquei uns meses assim, desde quando aconteceu isso comigo, eu ficava assim, tipo, parecia que qualquer momento eu ia dar um treco em mim, eu ia morrer, eu ia de novo pro hospital daquele jeito, com risco de morte. Você fica meio que traumatizado com a sensação e sofrimento que é, assim, é um trauma, sabe? Passar mal neste ponto. Então, agora, graças a Deus, eu melhorei bem e espero não voltar mais essa sensação horrível, que parece que a qualquer momento vai te dar um treco de novo e você vai morrer, entendeu? Graças a Deus que aí passou. Então, mas, gente, isso não é pra quem teve ou tem depressão, crise de pânico, sabe o quanto é difícil, é difícil. E é difícil. Então, é com muita. É muita oração, é muito esforço, é acompanhamento do médico, é um conjunto, sabe? Pra gente conseguir se libertar dessas coisas, porque não é fácil. Que nem eu já falei, só quem já passou, passa por isso, sabe o quanto é difícil, né? Então é um conjunto de oração, né? Você com Deus, o seu esforço e com os médicos. É um conjunto para você conseguir se libertar dessas coisas, né? Porque não é fácil. Porque lá atrás, quando tudo começou, eu fui diagnosticada com depressão traumática. É uma depressão vinda após um trauma que você sofreu na sua vida, por alguma coisa. Então, eu sofri um trauma na minha vida, algo que eu não esperava, aconteceu em minha vida, de repente minha vida mudou, me deu aquele trauma, veio a depressão, depois veio o pânico, e assim vai. Cada caso é um caso, cada causa é um tratamento. Então, eu só tô falando pra vocês da minha experiência, do meu caso, porque vocês perguntaram, mas vocês têm que ver com vocês, com o médico de vocês e com a oração de vocês, né? Mas se Deus quiser, a gente vai ficar cada vez melhor. E eu desejo tudo de bom. E para quem tá passando por isso, que consiga se libertar. Para quem nunca E para quem, né, nunca passou por isso, que nunca venha passar. Que nunca venha sentir na pele o que é isso, né? Então, é isso. Ficou bem longo esse vídeo, né? Mas é essa a minha experiência. Espero que todos fiquem bem e que eu também continue, né, bem, evoluindo para melhor. Cada vez mais, né? Até mais e até o próximo vídeo. E para quem, né, nunca passou por isso, que nunca venha passar, que nunca venha sentir na pele o que é isso, né? Então, é isso. Ficou bem longo esse vídeo, né? Mas é essa a minha experiência. Espero que todos fiquem bem e que eu também continue, né, bem, evoluindo para melhor. Cada vez mais, né? Até mais e até o próximo vídeo.